Então, vamos começar a falar do sistema Folhamatic, que é o nosso sistema de folha de pagamento. Tá? Ele é uma ferramenta completa para gestão de departamento pessoal. Qual que é a finalidade da utilização do sistema Folhamatic? Ele tem a finalidade de melhorar os processos de administração e controle da folha de pagamento. Então, ele vai facilitar a tua vida no escritório, tudo que você possivelmente fazia à mão, né? Ou tinha em um outro sistema que não era tão completo. Então, o sistema Folhamatic ele vem com essa finalidade. Ele possibilita a geração de arquivos, tem integração com diversos outros sistemas da linha Office, não só com os nossos sistemas também, nós temos possibilidade de gerar arquivos aí para que possam ser integrados com outros sistemas. É possível imprimir, né, gerar aqui a impressão de diversos tipos de relatórios, então nós temos uma infinidade de relatórios aqui bem completos, que atende todas as necessidades, né, da empresa, do escritório. É possível simular cálculos, então nós temos algumas rotinas dentro do sistema, onde é possível realizar não diretamente o cálculo, então eu posso simular antes, né, e depois em seguida, tendo aprovação, tendo aval, eu vou lá e gravo esse determinado cálculo. Quais são os tipos de cálculos que eu tenho essa ferramenta? Cálculo de férias, cálculo de rescisão. Tá? Então, eu posso simular previamente os valores, as informações são reais, né, como se eu estivesse gravando mesmo, e depois eu posso gravar futuramente essa simulação. É possível gerar gráficos, né? Hoje em dia as empresas, as reuniões, né, onde são solicitadas algumas informações, na maioria das vezes é legal você mostrar isso em um visual melhor, né, num gráfico, não somente em relatórios. Então, todas as informações que eu consigo obter em relatórios dentro do sistema, eu posso gerar em gráficos, né? Fica uma coisa mais visual, uma coisa mais fácil aí até para uma explicação numa reunião gerencial ou uma reunião mesmo mais simples que for. É uma outra alternativa também de demonstrar esses dados. Tá? Nós temos dentro do sistema Folhamatic com cadastro, né, e controle de usuários e senhas. Então, é possível você cadastrar níveis de usuários e senhas, onde você vai determinar o que cada usuário pode ou não realizar dentro do sistema. Tá? E depois, com essas informações, né, você cadastrando esses níveis e dando permissões aí para os seus usuários do sistema, você consegue tirar relatórios, relatórios de acesso, né, o que cada usuário fez, qual horário, qual dia, qual era a versão do sistema, de qual máquina ele acessou. Um tipo de relatório assim, você pode até, inclusive, medir a produtividade do funcionário. Então, desde que tenham sido feitos esses cadastros, são configurações simples e uma única vez que você realiza dentro do sistema, ela tanto pode ser válida para uma única empresa, quanto para várias empresas que você tem aí cadastradas dentro do seu sistema, ok? Público-alvo. Qual é o nosso público-alvo com relação ao sistema Folhamatic, folha de pagamento? É utilizado para gestão de departamento pessoal, escritórios de contabilidades e empresas de todos os segmentos. Né? Então, não tem aí uma restrição com relação à utilização, desde de pequenos até grandes escritórios, grandes empresas, então é possível utilizar nosso sistema de folha de pagamento. Temos agora aqui, durante a apresentação, vou passando para vocês alguns facilitadores. Nós chamamos de facilitadores, mas subentende que são todas as rotinas, né? As principais, nós tentamos relacionar aqui para essa apresentação, para que vocês tenham uma ideia. Então, o cadastro de empresas, ele é totalmente integrado com a linha Office, tá? Quando eu falo linha Office, são os nossos sistemas da Folhamatic, contábil, fiscal, ADM, tá? Então existe toda uma integração entre esses sistemas. Cadastrando a empresa, existe uma aba lá que ela é comum para todos os sistemas da linha Office, tá? Então eu não preciso ficar cadastrando em cada sistema. Uma única vez cadastrando em um dos sistemas, ele integra, já aparece nos outros sistemas da linha Office, ok? Cadastro de empresas, então, como eu estava dizendo, ele é integrado totalmente com a linha Office.
Tá? Então, não existe a necessidade de ter uma aba em comum que ela é válida para todos os nossos sistemas aqui da Folhamatic, falando de linha Office. Ele é multi-empresas, então não existe uma restrição de quantidade de empresas que eu possa cadastrar. Claro que tem, 99.999, tá? Então nós temos um limite aí bem extenso com relação ao cadastro. Então você pode trabalhar com várias empresas, né, cadastrando várias empresas dentro do sistema. O que mais que eu tenho? Ele importa dados da Receita Federal através do CNPJ, tá? Então eu posso colocar o CNPJ da empresa, lá inicialmente, quando eu estou começando o meu cadastro de empresas, e existe um botão de importar dados da Receita Federal. O que o sistema faz? Ele acessa o site da Receita Federal e vai trazer as informações previamente aí do cadastro. Então, já otimiza, né, esse nosso cadastro de empresas, ajudando, facilitando no dia a dia aqui, com relação à inclusão aí ao cadastro, configuração dessas empresas. Temos, como eu já disse, o cadastro de níveis de usuários e senhas para acesso do sistema. Então, você tanto pode limitar para uma única empresa, quanto para várias outras empresas, ou você pode cadastrar por um grupo. Posso criar lá um grupo e passar uma senha para aquele grupo, onde ele vai ter acesso a determinadas funções. Então, aí fica a critério do administrador. Então, o administrador pode realizar essa configuração, depois aí passando as senhas para os usuários. Nós temos um help de Você Sabia, né? O que é isso? Ele vai te ajudar em algumas rotinas, né, dizendo passo a passo como configurar, quais são os principais campos, te dando dicas. Tá? Nós temos apostilas, manuais e vídeos, treinamentos. Esses materiais eles ficam disponibilizados no site da Folhamatic. Tá? Então você pode acessar o site, e você vai ter acesso lá a todos esses materiais, ok? E ele tem uma integração com o IOB Online Expert. O que é isso? Vou sair aqui da apresentação para poder mostrar para vocês, dentro do sistema, aonde que ficam essas integrações, né, com o Expert. Vamos mostrar aqui dentro do cadastro de funcionários, por exemplo. Tá? Então, esse daqui é o nosso sistema de folha de pagamento, tá? Vou mostrar para vocês dentro do cadastro de funcionários. Então, dentro do cadastro de funcionários, observem que nós temos esses símbolos pequenininhos aqui do IOB. Tá? Então, esse daqui é o nosso Expert, é a nossa integração com o IOB Online. O que significa? Estou com dúvida com relação ao CBO desse funcionário. Estou com dúvidas com relação a categorias de FIP ou algum item específico. Observem que ao lado de cada item, né, dos principais aqui, existe esse botão do IOB. Quando eu clico nesse botão, ele vai acessar o IOB Online. Então, desde que o cliente seja assinante do IOB Online, o sistema vai direcionar para o site do IOB Online, especificamente naquele assunto que ele está relacionado aqui ao lado. Tá? Então, você não vai ter que ficar procurando essa informação lá dentro do IOB Online, ele já direciona você e já faz esse filtro, essa pesquisa lá dentro. Então, aí você tem todas as informações, tudo que ele encontrar com relação a esse assunto, ele vai trazer para você aqui nesse momento, ok? Então, esse daqui é a nossa integração com o IOB Online. Então, vamos continuar aqui. Outros facilitadores, tá, que nós temos. Nós temos vários tipos de avisos. Então, o sistema, desde que configurado, né, existe uma configuração que eu preciso identificar para o sistema, eu preciso que os cadastros tenham sido preenchidos, completos, tá? A partir daí eu consigo configurar avisos. Que tipos de avisos? Avisos de vencimentos de férias, avisos de vencimentos de exames médicos. Então, eu tenho lá admissional, periódico, eu posso configurar esses tipos de vencimentos e o sistema me avisa. Vencimentos de contratos de trabalho, de funcionários sem digitação no Olerite. Então, esqueci algum funcionário, não vai passar em branco, né? O sistema vai avisar que existem funcionários sem digitação no Olerite. Aí eu posso voltar lá e completar esses funcionários. Tem os avisos também de aviso prévio. Então, vencimento de aviso prévio,
sistema consegue me avisar. É sempre o mesmo padrão de mensagens de aviso, né, que ele vai emitir, e através dali eu consigo ou imprimir o relatório ou deixar que fique aparecendo aqueles avisos para que eu não esqueça, né? Desde que eu tenha níveis de usuários e senhas cadastrados, ele vai aparecer para todos os funcionários, mesmo tendo esses níveis de usuários e senha, os avisos aparecem aí configurados para todos os meus usuários, ok? Continuando ainda com relação a facilitadores, o sistema ele tem uma capacidade de armazenar históricos. Então, históricos de reajuste salarial. Toda vez que eu lançar um reajuste salarial para os meus funcionários, eu vou ter informação de qual foi o mês, de qual valor que era, para qual valor que foi, qual foi o motivo do reajuste. Essas informações, elas são levadas para a ficha de registro do funcionário. Então, o sistema tem todo esse controle. Históricos de função. Então, se eu alterar a função do meu funcionário, eu consigo saber em qual mês e ano que foi a alteração, qual função que era, para qual função que foi. Históricos de contribuições sindicais, então todos os lançamentos eles ficam em um determinado histórico. Históricos de afastamentos, tanto para afastamentos quanto o retorno desses afastamentos. Alteração de departamento, consigo saber qual departamento o funcionário estava, em qual mês e ano, para qual departamento ele foi, quando que aconteceu a mudança. Tem históricos de férias, né? Então eu fico lá desde que eu tenha calculado essas informações dentro do sistema, ou não, fui lá e alimentei manualmente esses dados no histórico, consigo visualizar toda essa movimentação aí de férias dos funcionários. Como facilitadores também, o sistema ele gera o relatório, sempre os principais relatórios, né? Todos os relatórios que eu estou dizendo aqui, relatório de folha, relatório de algum tipo de evento, todo relatório que ele vai demonstrar, padrão do sistema, ele emite em PDF. Né? Mas a programação, ela desenvolveu outras extensões para que o cliente possa escolher, né, que tipo de extensão ele quer gerar. Então, vamos demonstrar aqui, olha, dentro do sistema, vou mostrar para vocês o relatório de folha de pagamento, por exemplo. Então, eu tenho aqui o meu relatório de folha. Quando eu clico na opção vídeo, o sistema ele vai emitir o meu relatório de folha e padrão, como eu disse, ele emite aqui em PDF, olha, como vocês estão observando aqui na imagem. Tá? Caso eu queira gerar esse arquivo em outra extensão, eu tenho a possibilidade, em todas as telas onde houver o botão de arquivo, clicando aqui no botão de arquivo, o sistema mostra, olha, todas as extensões, como eu expliquei ali na apresentação. Então, ele gera em arquivo texto, em PDF, que já é o nosso padrão, HTML, XLS, ADT, ODS. Então, ele vai gerar aqui nas extensões que você precisa, ok? Então, aí basta selecionar aqui, clicar em gerar, e ele salva essa extensão aqui do arquivo. Então, sempre que vocês visualizarem o botão arquivo, né, em telas onde é possível gerar gerar contratos, gerar relatórios, listagens, cálculos depois de efetuados. Então, sempre que houver o botão de arquivo, significa que você pode gerar nessas outras extensões, ok? Então, vamos continuar. Alguns destaques agora dentro do nosso sistema Folhamatic. Todos os impressos, é possível, né, realizar todos os impressos de todos os lançamentos e de cálculos realizados dentro do sistema. Tá? Então, tudo que eu faço, tudo que eu lanço, que eu cadastro, é possível gerar esses impressos e gerar relatórios. Então, nós temos aí uma infinidade muito grande de relatórios, nós temos uma diversidade aqui bem grande, tá? O que mais que eu tenho? Envio desses impressos através de e-mail ou do CRM contábil. Então, o que é isso? Vamos voltar dentro do sistema para poder mostrar para vocês. Vou voltar aqui dentro, né, utilizando o mesmo exemplo que é o nosso relatório de folha de pagamento. Então, todos esses impressos, essas listagens, esses cadastros, todas as opções que eu tiver uma tela onde eu tenho esses botões, significa que eu posso gerar a impressão, né, nesse momento aqui já desse determinado documento, nesse caso aqui que eu estou usando de exemplo, o relatório de folha de pagamento,
ou eu posso enviar através do ECRM contábil, né, que é um outro produto que nós temos da Folhamatic, que é um relacionamento que você tem, você, escritório, tem com o seu cliente. Tá? Então, você pode enviar, nesse exemplo que eu estou dando, você poderia enviar o relatório de folha de pagamento através do ECRM contábil. Então, o seu cliente acessa um website e, através desse website, ele consegue resgatar e receber esses relatórios de folha de pagamento, receber DARF, receber qualquer documento, contrato. Tem uma infinidade aí de ferramentas dentro desse produto, que é o ECRM contábil. Tá? Então, nós temos a integração, por isso que existe o botão aqui, ECRM contábil. Além dessa opção, temos também a opção de envio por e-mail. Então, o cliente pode clicar aqui, ele dispara um e-mail para o responsável, né, que eu informar. Lá no cadastro da minha empresa existe um campo específico para que eu informe um e-mail. Então, todas as telas onde houver o botão de e-mail, eu estou disparando para aquele responsável esse determinado documento. Okay? Então, esse é o nosso, essas formas que nós temos de enviar esses relatórios, né? Ou impressos, cálculos, tendo a opção de e-mail ou ECRM contábil, ou de realizar a impressão naquele momento mesmo. Nós temos gráficos, né, como eu mencionei, com as informações cadastrais, gerenciais e de verbas. Então, é possível você gerar gráficos com todos esses tipos de informações aqui. Além do nosso formato de relatórios, nós temos o formato de gráficos, certo? Temos como realizar um controle dentro do sistema de equipamentos de proteção individual, o EPI. Então, é feito todo um cadastro desse EPI. Depois é possível você gerar um documento para que o funcionário assine que ele recebeu esse EPI. Existem relatórios de validade desses equipamentos. Né? Então, tem um controle bem grande aqui com relação a esses tipos de equipamentos aqui que os funcionários utilizam. Nós temos um controle de estabilidade, então eu posso configurar, né? Eu vou configurar a estabilidade para o funcionário e o sistema vai identificar no cadastro dele que ele é um funcionário que possui estabilidade. Caso eu venha, né, por um esquecimento lá, estou lá gerando uma rescisão de um funcionário que possui estabilidade, o sistema vai avisar que o funcionário tem estabilidade, tá? Então, é um controle bem legal aqui com relação a esse item. Temos o nosso controle de afastamentos e retornos, tá? Então, eu lanço afastamentos para o funcionário. O sistema ele já faz o controle corretamente no holerite do funcionário, identificando quais são os dias que serão pagos de salário, quais são os dias que são de responsabilidade da empresa, que são aqueles primeiros 15 dias do afastamento, dependendo, lógico, né, do motivo do afastamento. Ele faz o controle de a partir de quando o funcionário entra, né, sob responsabilidade do INSS. Então, o sistema tem esse controle, tanto para afastamentos quanto para retornos. Então, existem os códigos específicos para que eu possa lançar para cada afastamento e para cada retorno. Temos uma rotina de benefícios. Então, o sistema ele controla, né, esses benefícios, faz o lançamento desses benefícios no holerite dos funcionários e internamente ele já vai deixar registrado, né, já vai deixar arquivado as informações individualizadas, que é o que nós encontramos aí, a necessidade de ter essas informações individualizadas com relação a titular e dependentes. Quando chega a época de geração da DIF, que é a declaração, a DIF exige que você individualize, que você mostre para ela quais foram os valores referentes a titular e quais foram os valores referentes a cada dependente que o funcionário possua. Tá? Então, o sistema tem esse controle e internamente ele já armazena essas informações, porque ele faz esse controle através do cadastro de dependentes. Então, nós temos aí esse controle de benefícios também. Temos a rotina de empréstimo consignado. Então, desde que você já tenha lá o acordo com o banco, já tenha as informações, o sistema faz o lançamento dessas parcelas no holerite do funcionário, então vai dando baixa nesses pagamentos, né, do empréstimo consignado do funcionário. Temos rotina de vale transporte, que pode ser configurada por dias úteis ou passagens utilizadas, ou ainda, uma terceira opção, que é aquele desconto
de um percentual direto do salário do funcionário. Então, nós temos aí 3 tipos de controles com relação a Vale Transporte. Temos um controle de duplo vínculo. Então, se o funcionário tem mais de uma fonte pagadora, ele trabalha na tua empresa e trabalha em uma outra empresa também, então, para que não haja o desconto do INSS indevido, né, das duas empresas, então é somado às bases, é descontado o que já foi deduzido dele, né, em uma das empresas, e o restante vai ser calculado aqui pelo sistema Folhamatic. Nós temos como realizar o controle também dentro do sistema de retenção de notas fiscais, né, das tomadoras de serviço. Então, desde que você tenha lá os departamentos cadastrados, tenha a nota fiscal cadastrada, você vai conseguir que saia lá no resumo da sua folha a retenção de nota fiscal. Tá? Então, o sistema faz esse controle também. Alguns processos que nós temos, procuramos relacionar aqui os principais, tá? Se não todos. Processos de folha mensal, semanal e quinzenal. Então, o sistema Folhamatic ele está preparado para esses 3 tipos de processos. Né? Está preparado para todos os tipos de salários divulgados pelo Ministério do Trabalho. Então, você consegue realizar cadastros dos funcionários para todos os tipos de salários. Doméstico, autônomo, religioso, prolabore, mensalista, horista, docente, tarefeiro, diarista, estagiário. Então, nós temos aqui todos os tipos de salários. Tá? Vamos mostrar aqui dentro do sistema, para que vocês entendam o que eu estou explicando agora. Dentro do cadastro do funcionário, tá? Então, é possível, olha, você cadastrar novos funcionários. Vamos clicar aqui em novo, para todos esses tipos de salários. Olha, mensalista, horista, tarefeiro, docente, comissionista, prolabore, diarista, religioso, autônomo e estagiário. Então, esses são todos os tipos de salários divulgados pelo Ministério do Trabalho, então é possível você realizar o processamento aí de folha de pagamento para todos esses tipos, ok? É possível também gerar dentro do sistema Folhamatic o cálculo, né, de folha por obra e por departamento, então você consegue realizar o controle desses 2 tipos de processos, né, tanto posso ter uma folha por obra quanto por departamento, ou não tem uma folha nem por obra nem por departamento, é uma folha mensal comum. Tá? Então, tem todos esses tipos de opções aí. Temos o cálculo de folha complementar por motivo de atraso na convenção coletiva. Então, desde que tenha ocorrido atraso lá na homologação do dissídio, você precisa calcular uma folha complementar, que é para recalcular aquelas verbas que já foram pagas, só que agora com os reajustes devidos. Temos vários tipos de digitações dentro do sistema. Temos a digitação de olerites, temos digitação de faltas. O que seria essa digitação de faltas? Eu posso dizer para o sistema quais foram os dias que o funcionário faltou e ele acessa uma tabela de DSR, aquela tabela de descanso semanal remunerado, para que ele verifique, né, ele faça análise se o funcionário perdeu ou não DSR com relação a essas faltas. Ele vai identificar quais foram as semanas que o funcionário faltou, quais foram os dias, e vai lançar automaticamente o DSR se for necessário. Temos a digitação de PLR, então dentro do sistema existe uma digitação separada de PLR, né, nessa participação dos lucros da empresa. E temos uma digitação turbo. O que é isso? Eu posso digitar vários eventos ao mesmo tempo, para vários funcionários, então é um tipo de digitação mais rápida aqui que nós temos. Okay? Falando agora de cálculos, quais são os cálculos que nós temos dentro do sistema Folhamatic? Adiantamento salarial, provisão de férias e de 13º salário, então essa provisão são aqueles valores que eu tenho a pagar, né? Geralmente o contábil solicita isso para o departamento, né, para o responsável pela folha de pagamento, para que ele envie aí uma provisão mensal dos valores que eu tenho a pagar de férias e 13º salário. Tá? Então, o sistema tem esse controle. Temos o próprio cálculo do 13º salário, né, primeira, segunda, parcela única, embora não seja
aceito, né, reconhecido pela legislação aí, mas nós temos esse tipo de procedimento, esse tipo de cálculo também dentro da rotina de 13º salário. E temos o complemento de 13º salário, que é aquele cálculo que eu faço em dezembro, que eu pago na folha de janeiro para os funcionários. Temos o cálculo do IR por regime de caixa ou competência. O que significa isso? Então, no cadastro da empresa, eu consigo identificar para o sistema se a minha empresa ela é regime caixa ou se ela é regime competência. Então, tem esses dois controles. É possível gerar o cálculo aqui de férias individuais e férias coletivas. Então, o sistema está preparado para esses dois cálculos aí de férias. Consigo cálculos específicos para funcionários estatutários e transportador autônomo. Tá? Por que cálculos específicos? Porque estatutário tem aquele tipo de cálculo onde não é calculado INSS nem FGTS. Eu tenho transportador autônomo, que eu tenho aqueles dois tipos, de carga ou de passageiros. Então, o sistema identifica o que é 60%, o que é 40%. Tá? Ele faz o controle aqui de acordo com as configurações que nós realizamos dentro do cadastro de cada funcionário específico. Okay? E temos aí também o nosso ponto forte, tá? São as rescisões aqui de contrato. Então, nós temos a rescisão de contrato, ela é totalmente, vou mostrar para vocês aqui dentro do sistema, o nosso cálculo de rescisão. Então, o cálculo de rescisão, eu posso gerar rescisão em branco. Rescisão em branco é eu quero deixar um documento, né? Eu quero que o funcionário assine um documento, porém, não haveria necessidade de ter um cálculo de rescisão. Um exemplo, funcionário estagiário, funcionário autônomo. Né? Eu quero um documento, quero mostrar as verbas que eu estou pagando para o funcionário, mas legalmente não teria essa necessidade de gerar um cálculo. Então, eu posso gerar em rescisão em branco, onde eu mesma vou digitar essas informações da rescisão. Tá? Tenho a possibilidade de gerar a rescisão para todos os tipos de motivos que de término de os motivos de desligamento, perdão, todos os motivos divulgados pelo Ministério do Trabalho. Então, aqui ó, nós temos todos eles configuradinhos aqui no sistema para que você apenas selecione qual é. O sistema ele está preparado já para calcular aquela projeção do aviso prévio. Né? Então, ele tem configurado aqui padrão para calcular após um ano, aquele acréscimo de 3 dias. Ou, se você recebeu uma orientação diferente, né, do sindicato, você tem a opção de habilitar aqui para após 2 anos. Tá? Então, o sistema ele já está preparado para realizar essa projeção do aviso prévio. Posso gerar a rescisão para mais de um funcionário ao mesmo tempo, né, para um grupo de funcionários. Posso ir selecionando os funcionários aleatórios aqui, através do botão seleção. Nós temos várias configurações com relação ao cálculo, que ele pode ser feito de qual maneira? Eu posso configurar a remuneração do funcionário, eu posso informar uma base de cálculo, né, para ele. E tenho também o cálculo de rescisão complementar. Então, através do cálculo feito, né, dessa primeira rescisão, já eu consigo, após, realizar o cálculo aí de uma rescisão complementar, que é aquela situação onde houve o reajuste de salário para o funcionário, né, e o funcionário já havia sido desligado. Então, houve a homologação desse reajuste após o desligamento dele. Então, o sindicato pede para que seja gerado uma rescisão complementar. Então, o sistema também está preparado aqui para a geração da rescisão complementar. Ok? Falando agora de geração de arquivos. Então, o sistema ele está preparado, tá, para a geração de arquivo para CAGED. Nós temos também uma ferramenta que é um pré-validador CAGED, então ele vai indicar os possíveis erros que você possa ter dentro daquele arquivo que você acabou de gerar lá para o CAGED. O que mais que eu tenho? Geração de arquivos para RAIS e RAIS genérico. Então, sempre próximo das datas de entrega, né, próximo assim, do mês de entrega, de geração, sempre há uma análise, uma verificação se houve alguma alteração na divulgação do layout da RAIS. A programação já
atualiza o sistema e já disponibiliza para todos os clientes, então não se trata aí de nenhum módulo separado, um módulo à parte, tá? Tudo faz parte dentro do sistema Folhamatic mesmo. A gente sempre atualiza essas rotinas bem próximo, até porque os órgãos responsáveis, eles só disponibilizam os layouts próximos à entrega, né? Então, nós temos aí um tempo para poder atualizar o nosso sistema e disponibilizar para os clientes. Temos também a geração de RAID genérico, tá? Então, fica essa rotina também dentro do sistema. Temos a possibilidade de gerar arquivos aqui para DIF, né, para declaração, então é gerado o DIF e o informe de rendimento. O sistema está preparado também para o Homolognet, embora não tenha sido oficializado, né, como obrigatória a utilização do Homolognet, desde que o Ministério divulgou, né, o Ministério do Trabalho divulgou essa ferramenta do Homolognet, a programação já desenvolveu e deixou disponível para os clientes. Okay? Então, o sistema está preparado também. Temos o Sindinet e o Sindicato.net, são algumas obrigações que as empresas precisam verificar com os sindicatos, né? Se o seu sindicato for sindicalizado ao Sindinet ou ao Sindicato.net, você tem a obrigatoriedade de mensalmente gerar um arquivo e importar dentro desses ambientes aí que são via web, ok? Então, o sistema está preparado também para a geração aí de arquivo para esses dois tipos, Sindicato.net e Sindinet. Por que existem dois? Um é do Rio e o outro é de São Paulo. Então, para quem não tem conhecimento desses arquivos, né, a serem gerados, entrem em contato com os sindicatos, né, que a empresa tem aí e verifiquem se eles são sindicalizados. Se disserem que sim, então vocês precisam gerar esses arquivos aí mensalmente. Ok? Está preparado para a geração da GRRF, tá? Então o sistema tem aí a rotina para a geração da GRRF, embora tenha sido alterado, né, para a conectividade de CP, o aplicativo da conectividade social sofreu uma atualização, então na geração do arquivo nada mudou, então nós temos a ferramenta para a geração do arquivo para a GRRF, normalmente os clientes conseguem gerar. Temos a geração do nosso famoso CFIP, que mensalmente nós temos a obrigatoriedade de entregar esse arquivo. Então, é possível gerar para os códigos 150, 155, 115, para o código 650, quando eu estiver falando aí de uma rescisão complementar ou de uma folha complementar. E nós temos também a geração para o arquivo para MANAD. O que é o MANAD? MANAD é o arquivo digital, que quando você recebe a visita de um fiscal na tua empresa, ele não vai mais pedir para que você vá até o arquivo e traga aquelas caixas, né, de documentos, de folhas, enfim. Ele vai te pedir em arquivo digital. Então, o sistema está preparado para a geração do MANAD. Okay? Falando agora de integrações, então o sistema Folhamatic, ele integra com todos os sistemas da linha Office. Tá? Então, nós temos aqui o Telecont, que é o nosso sistema contábil, temos o Ponto.matic, que é o nosso sistema de ponto, tá? O ECRM contábil, que é aquele relacionamento que eu comentei com vocês, é um ambiente aqui via web, que é onde você, escritório, tem um relacionamento com o seu cliente. Temos a gestão de custos e uma integração também com o Finamatic. Então, essas são as integrações do sistema Folhamatic. Pessoal, a apresentação, né, o que nós temos aqui proposto para mostrar, são esses itens, tá? Então, a gente tenta resumir o máximo possível para que possa, né, passar uma geral das principais rotinas. Claro que eu não falei de todas, o sistema de folha de pagamento tem várias ferramentas, várias rotinas que otimizam o dia a dia no escritório, na empresa. Tá? Nós temos os nossos treinamentos que são mais específicos, né? Nós temos uma divisão nos nossos treinamentos onde nós qualificamos por níveis. Então, nós temos o nível básico, né, que ele acontece nos dias 3, 4 e 5 de outubro, nesse horário das 13h30. Então, existe uma agenda disponível no site da Folhamatic, lá no Office Service, que é onde você pode se inscrever. Tá? Os níveis básicos, existe um cronograma específico para esse nível, então você vai conseguir ver o cronograma, quais são os assuntos que são abordados nesse dia. Tá?
Tá? Depois nós temos o treinamento do nível intermediário, que ele acontece nos dias 15, 16 e 17 de outubro, também às 13h30, tá? É um outro link. Esses treinamentos acontecem online, tá? Você faz a inscrição, recebe um link e no dia específico, no dia determinado aqui, você se conecta nesse link, né, e assiste o treinamento aí da sua empresa mesmo. Mais pessoas podem assistir o treinamento, tá? Tudo que é falado no nível básico não é repetido nos outros níveis, então a gente não tem assim uma repetição de informações, são assuntos diferentes, tá? Então, nós temos também o treinamento do nível avançado, que acontece nos dias 29, 30 e 31 de outubro, às 13h30. Também é um outro link que você recebe no momento que você faz a inscrição. Para todos esses treinamentos, existem a possibilidade aí de emissão de certificado. Então, o funcionário, o usuário, ele vai se qualificando aqui na utilização do sistema, tá? Recebendo esses certificados. Então, nós temos aí a agenda, já está disponível no site da Folha Matic, tá? Você pode entrar lá, façam as inscrições, não existe um limite, né, de participantes aí por empresa, tá? Nós temos uma quantidade bem grande de vagas por sessão, né? Então, temos aí disponível essas ferramentas, que são os nossos treinamentos, que não tem nenhum custo para o usuário, ok? E aqui nós deixamos também o telefone do comercial, né? Caso você não tenha o sistema, está conhecendo, está tendo uma prévia do que tem, né, dentro do nosso sistema de folha de pagamento, queira entrar em contato com o revendedor, aí, com o vendedor do sistema. Então aqui nós temos o telefone, que é o da nossa central aqui do comercial. Ele pode te direcionar, passar o seu contato para um vendedor mais próximo da sua região, e ele entra em contato, faz uma visita na tua empresa, pode levar mais detalhes, caso você tenha ficado com dúvidas, né? Ou queira mostrar na prática o que você possui, alguma coisa nesse tipo. Tá? Então, temos essa possibilidade. Eu agradeço, então, a participação de todos. Espero ter conseguido, né, passar aí uma ideia do que nós temos dentro do nosso sistema de folha de pagamento. Tá? Então, nós temos aí disponível esse e-mail, que é o da equipe.treinamento@folhamatic.com, que é onde você pode obter mais informações com relação a treinamentos. Então, quer saber de algum treinamento específico, alguma data, ou de algum item que você não conseguiu compreender lá, que talvez não tenha ficado muito claro no site.